Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química. O conteúdo de hoje é tempo de meia-vida. Pois bem, inicialmente, o que é esse tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida nada mais é que o tempo necessário para fazer com que a massa inicial de um isótopo radioativo decaia pela metade. Ou seja, imagine que nós estejamos analisando 1 quilo de algum material, de algum isótopo radioativo, e que esse isótopo radioativo tenha tempo de meia-vida de 1 semana. Então imagine que hoje esse isótopo tenha 1 quilo. Daqui uma semana, esse mesmo isótopo não vai ter mais 1 quilo, ele vai ter 500 gramas. Daqui uma semana, 250 gramas e assim sucessivamente. Tudo bem? Uma coisa extremamente importante. Cada isótopo radioativo tem um tempo de meia-vida específico. Não é o mesmo valor para todos os diversos isótopos radioativos existentes. Tudo bem? Então, novamente, tempo de meia-vida é o tempo necessário para fazer com que a massa inicial de um isótopo radioativo decaia pela metade. A seguir eu trago uma tabelinha com o tempo de meia-vida e os radioisótopos para vocês entenderem um pouco melhor. Aqui nós temos o urânio, o actínio, frâncio e assim por diante, onde cada um deles você pode ter o tempo de meia-vida calculado em anos, minutos, segundos e até nanosegundos. Tudo bem? A curva gerada por esse tempo de meia-vida é uma curva exponencial, certo? Esse aqui foi só um gráfico onde eu coloquei para vocês o tempo. Não necessariamente esse tempo vai ser dado em anos, tudo bem? Juntamente com a atividade ou a massa dele. Então, comumente é colocado em exercício para vocês um gráfico exponencial falando sobre o decaimento, mostrando o decaimento da massa em relação ao tempo de um determinado radioisótopo. Tudo bem? Próxima matéria, fissão nuclear. Como o próprio nome diz, fissão é quebra. Nesse caso aqui, como é que acontece a fissão nuclear? O núcleo, ele se quebra, ele se fissa em outros dois núcleos. O que acontece é o seguinte, a fissão nuclear geralmente acontece com átomos pesados, com valores de massa elevado, que ao serem atingidos por um nêutron, o núcleo ao ser atingido por um nêutron, ele vai se quebrar, gerando assim outros produtos da fusão. Uma coisa extremamente importante, mostrado aqui no GIF. O produto gerado não necessariamente vai ter a mesma massa um com o outro. Imagine um exemplo aleatório aqui, onde eu tenha um átomo radioativo de massa 100 unidades de massa atômica. Ao se quebrar, ele não vai gerar um com 50 e o outro com 50, tá bom? Por vezes é gerado átomos filhos com massas diferentes, tudo bem? O que acontece é o seguinte, o nêutron, ele atinge o núcleo fugiu a palavra, do átomo radioativo e ele vai fissar, ele vai quebrar esse átomo em outros dois átomos menores, onde por vezes os átomos criados eles não vão ter a mesma massa. Nesse caso aqui nós temos o urânio 235 sendo atingido por um nêutron e sendo quebrado para gerar um bário 141 e um criptônio 92. Como subproduto dessa quebra, além de gerar esses dois novos átomos, é gerado também esses nêutrons que vão estar, entre aspas, livres e vão poder atingir outros átomos radioativos, gerando assim uma reação em cadeia. Tudo bem? Continuando a nossa fissão nuclear, nós temos aqui um pouco diferente, é a nossa fusão nuclear. Fissão, quebra, fissão, união. A fissão é quebra e a fusão é união. A fusão nuclear, diferentemente da fissão, ela vai fazer a união de átomos. Nesse caso aqui, o que nós temos? Ela libera uma energia muito maior do que a fissão. O esquema aqui representa da seguinte maneira. São dois átomos de hidrogênio que se unem gerando um deutério, que ao se unirem novamente com outro átomo de hidrogênio, vão criar um hélio 3, e ao serem adicionados outro átomo de hidrogênio, vai formar um hélio 4. Essa adição, tá bom? São choques efetivos que liberam uma energia elevada nesse processo. O que nós temos aqui é o seguinte, esse esquema que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Ele acontece da seguinte maneira. Novamente, nós temos a interação entre átomos de hidrogênio que se colidem, gerando deutério, que depois, ao se colidirem com outro átomo de hidrogênio, formam um hélio 3 e depois um hélio 4.
Nesse primeiro esquema que nós temos aqui, é possível identificar um pouco melhor essa reação. Vamos lá. Pronto. Dois átomos de hidrogênio, ao se colidirem, geram um átomo de deutério. O que acontece é o seguinte, Luciano, como é que dois prótons, que no caso aqui o hidrogênio, cada um tem um próton, vai se converter em um nêutron? O que acontece é o seguinte, pessoal, a matéria com que é formada, os componentes do nêutron e do próton são os mesmos constituintes, eles são formados por quarks up e down. O que acontece é possível, pelo choque, fazer a conversão de um próton em um nêutron? Sim. Quando você faz essa colisão aqui de dois átomos de hidrogênio, tá bom? Dois prótons, é liberado um neutrino. Daqui a pouquinho vai voltar a animação que eu mostro para vocês. Vai liberar um neutrino mais uma partícula beta, que anteriormente nós já havíamos estudado, que partícula beta é um elétron. Tudo bem? Então vamos lá de novo para a animação para explicar para vocês. Dois átomos de hidrogênio, ao se colidirem, liberam aqui um elétron e um neutrino, tudo bem? Então aqui nesse caso formou um deutério, o deutério a ser atingido por outro átomo de hidrogênio forma um átomo de hélio 3, liberando uma onda gama. No caso, dois hélios 3 ao se colidirem vão formar um hélio 4 e liberando assim outras duas partículas, outros dois prótons, tudo bem? Que vai continuar fazendo essa reação sucessivamente. Luciano, é o seguinte, eu estou com uma dúvida. Aqui no esquema você falou que dois hélios 3 se colidem e geram um hélio 4, mas aqui no esquema está um pouco diferente. O que acontece é o seguinte, essa formação de hélio 4 ela pode ser gerada pelo esquema que está mostrado aqui, o hélio 3 sendo atingido por um átomo de hidrogênio, formando um hélio 4, ou a relação entre dois hélios 3 colidindo e formando um hélio 4, como dois subprodutos, liberando dois prótons aqui, no esqueminha 2, que é essa explicação que eu acabei de mostrar. Ou você pode fazer um deutério mais um hélio 3 se colidindo, formando assim um hélio 4, tudo bem? O que acontece é o seguinte, é como se fosse uma conta matemática. Quais são os possíveis meios para se chegar no resultado 4? Você pode ter 2 mais 2, 3 mais 1 e assim sucessivamente, tudo bem? Então, a questão aqui é o seguinte, a fusão nuclear nada mais é que a união de átomos leves em um átomo mais denso, onde essa reação aqui libera uma quantidade de energia muito mais elevada do que a fissão nuclear. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só.